Shalom para você, meu nome é Osvaldo e somos o canal Moreshet Israel, Legado de Israel, que tem como objetivo principal divulgar tudo sobre este país. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, eu convido a você a fazer agora isso e compartilhar este conteúdo. Assim você nos ajudará ao crescimento do nosso canal. Resolvemos gravar este vídeo extra por conta do assunto em pauta nos últimos dias, que fez com que recebêssemos muitas perguntas a respeito deste tópico. Antes de responder, uma pequena introdução. Esse acordo chama-se Acordo Abraâmico, por se tratar de acordantes das três maiores religiões: judaísmo, islamismo e cristianismo. Estas religiões têm conexão direta com Abraão. São denominadas religiões abraâmicas. São monoteístas e a origem comum é reconhecida em Abraão, seja por descendência ou por reconhecimento de uma tradição espiritual identificada com ele. No caso, o cristianismo. As religiões abraâmicas se espalharam globalmente através do cristianismo, sendo adotado pelo Império Romano no século IV e o Islã pelos impérios islâmicos do século VII. O judaísmo, que é a base das outras duas religiões, surgiu no século VII a.C. O cristianismo surgiu no primeiro século depois de Cristo e o islamismo surgiu no sétimo século depois de Cristo. Estas são as três religiões abraâmicas com o maior número de adeptos. Outras religiões também abraâmicas são Bahá'í, Drusa e Rastafari, mas estas não possuem muitos adeptos. O acordo de paz que foi mediado pelos Estados Unidos visa tão somente as relações diplomáticas e a normalização plena entre os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, que são nações árabes, e o Estado de Israel, que é uma nação judaica. O acordo normalizou o que era por muito tempo relações informais entre os três países. Em 2015, Netanyahu anunciou a abertura de um escritório diplomático nos Emirados Árabes Unidos, o que seria a primeira vez em mais de uma década que Israel teria uma presença oficial no Golfo Pérsico. Nos meses que antecederam o acordo, Israel trabalhou em segredo com os Emirados Árabes para combater a pandemia Covid-19. Tanto nos Emirados Árabes quanto em Bahrein, existem comunidades judaicas, e estas comemoraram o acordo histórico para formalizar as relações. Então vê-se que os dois países não eram inimigos de fato, apenas não tinham relações formalizadas com Israel. O acordo representou uma grande reversão de política para Netanyahu, que há muito estava sendo pressionado pelo aumento dos assentamentos na Judéia e Samaria, conhecido como Cisjordânia, com o objetivo de anexar de uma vez o território. Com o acordo, Israel se compromete a suspender as anexações dos territórios. Os Emirados Árabes e Bahrein são a terceira e a quarta nação islâmica a estabelecer laços com Israel, depois do Egito e a Jordânia. A Mauritânia reconheceu Israel em 1999, mas depois cortou relações em 2009 devido ao conflito entre Israel e Hamas em Gaza. Muitos países no mundo árabe islâmico afirmam que os dois países árabes colocaram seus próprios interesses antes dos interesses dos palestinos, que sempre presumiram que seus irmãos nunca assinariam tratados de paz com Israel, sem antes garantir os direitos dos palestinos. A solidariedade dos países árabes com os palestinos já não pode ser vista como algo sólido. Segundo especialistas em política internacional, a maioria dos governos árabes, especialmente entre os países do Golfo Pérsico, se tornaram nacionalistas e primam pelo interesse de seus próprios países. De tal forma que a causa palestina não é tão importante para o pensamento coletivo como era no passado. O presidente Trump afirmou que o acordo alcançado faz parte de um plano de paz para o Oriente Médio.
envolvendo negociações entre Israel e a Palestina, e chamou o pacto de um enorme avanço histórico. Ou seja, esse passo foi apenas o início do que vem por aí. Resta-nos esperar. A princípio, o acordo é apenas para normalizar e formalizar a diplomacia entre os países envolvidos. Mas realmente não deixa de ser um passo histórico, que contribui para o início de um entendimento aqui no Oriente Médio. Nos próximos dias, delegações de Israel e dos Emirados Árabes e de Bahrein vão se reunir para assinar acordos bilaterais sobre investimentos, tecnologia, turismo, tráfego aéreo direto, segurança, estabelecimento de embaixadas, entre outros. Existe sim muita especulação em cima disto. Eu não quero me deter aqui aos inúmeros detalhes que envolvem esse tópico, pois assim o vídeo ficaria muito longo. Mas, até entre os rabinos aqui em Israel, existem divergências de como será construído o terceiro templo. A esperança de construção do terceiro templo no Monte Moriá, em Jerusalém, onde hoje é a esplanada das mesquitas, se mantém dentro de um processo entre o sim e o não. Os judeus almejam mais que tudo, pois ali foram construídos o primeiro e o segundo templos. Mas não podem reerguer o terceiro, devido à Mesquita Al-Aqsa e o Domo da Rocha, que se encontrarem ali, que são locais sagrados para os muçulmanos, tanto quanto Medina e Meca. Sabe-se também que a construção do templo está atrelada à vinda do Messias para os judeus. Então, não sabemos quando e como a construção se dará, se está perto ou se levará vários anos. O que é certo é que todo o aparato, utensílios e objetos para o templo já estão preparados, apenas esperando o momento de ser reerguido. Eu acredito que mudanças internas no mundo árabe que explicam esses novos templos na região estão acontecendo, e muito rapidamente. Certamente, estas mudanças contribuirão para uma negociação em relação ao terceiro templo. É bem verdade que todos os presidentes tentam apresentar grandes conquistas visando a reeleição, mas o acordo entre Israel e os países árabes ainda não foi decisivo para a construção de um terceiro templo agora, enquanto as atenções de todos estiverem voltadas para a pandemia e os seus efeitos econômicos. O capítulo 9 do livro de Daniel aborda uma profecia bíblica que se refere ao juízo do povo judeu, o surgimento do Messias, e em algumas interpretações também ao surgimento do antimessias, o anticristo. É sem dúvida a profecia mais complexa encontrada na Bíblia e de difícil compreensão, pois exige amplo conhecimento exegético e escatológico. Por estes motivos, foi considerada por muitos estudiosos cristãos e judeus como sendo uma profecia polêmica, proibida da tentativa de interpretação e selada por Deus, para ser compreendida apenas no fim dos tempos. Mas interessante que existe sim inúmeras interpretações do texto bíblico, e estas não são partilhadas da mesma forma em todas as denominações judaicas e cristãs. Mas sim, existe um ponto de contexto unânime. A profecia aponta para a época da manifestação do Messias, esperado pelos antigos hebreus, e o julgamento final do povo judeu. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, poderá ler a profecia completa e pesquisar sobre o assunto. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo e que este tenha fomentado em você a procura por mais conhecimento a respeito de Israel e seu povo. Shalom e até a próxima!